Bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do Pesquisar é Preciso, uma série de apresentações sobre projetos de pesquisa que a própria GPI da Unirio tem organizado ao longo desse período de isolamento e quarentena. Hoje, o tema da nossa apresentação é o potencial antiviral de algas marinhas e vai ser apresentado pela doutora Valéria Laneville Teixeira, do qual eu já queria agradecer e já vou apresentá-la devidamente, né? Antes de eu passar a palavra então para a doutora Valéria, eu queria dar alguns avisos iniciais para que a gente possa ter um bom evento. O primeiro deles, que vocês pudessem manter do jeito que estão os microfones desligados, para não que tenha nenhum tipo de interferência durante a fala da nossa conferencista. Ao final da apresentação da doutora Valéria, a gente vai abrir através do chat um espaço para perguntas, inscrições e alguns comentários, quem desejar fazer. E aquelas pessoas também que desejarem certificado de participação, podem, ao final da palestra, colocar o seu nome e o seu e-mail, que a gente vai providenciar o envio do certificado de participação para vocês. A gente já queria aproveitar e divulgar a agenda da nossa próxima semana. Na terça-feira, no dia 5 de maio, o professor Dr. Cassiano Albuquerque vai falar sobre sepse e desafios terapêuticos, esse desafio que a Covid-19 tem provocado para a gente. E na sexta-feira, o professor Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo vai falar sobre as marcas de proveniência e a história de sua biblioteca. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, sempre às 14 horas. Nesse link que vocês receberam, é sempre o mesmo link. E vocês podem, inclusive, também acompanhar a gente, outras atividades e o próprio link na nossa página do Instagram, Pesquisa Unirio. Eu que, então, queria, nesse momento, passar a palavra para a professora doutora Valéria Laneville Teixeira. A professora doutora Valéria é bióloga, bacharel em Ecologia pela FRJ, mestre em Química de Produtos Naturais também pela FRJ e doutora em Ciências na área de Química pela USP. É professora titular do Departamento de Biologia Marinha e dedica-se aos estudos de algas marinhas bentônicas e atua na área de bioprospecção marinha através do isolamento, da purificação e da elucidação estrutural de produtos naturais de algas marinhas bentônicas e a sua importância taxonômica, ecológica e evolutiva. Ela é pesquisadora de CNPq desde 1990 e atualmente nível 1C na área de botânica aplicada e também cientista do nosso estado pela FAPERJ na área de química e produtos naturais. Valéria, eu te passo a palavra e, antes de mais nada, queria já muito agradecer a tua disponibilidade em trabalhar com essa temática tão importante nos dias de hoje. Agora vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu não sou nenhuma craque, né, em apresentar uma palestra assim, remota. Vamos tentar, né? Primeira vez para tudo. Acho que a gente está aprendendo tanta coisa agora que é mais ou menos a história que eu vou contar para vocês, né? Potencial antiviral de algas marinhas, macroalgas. Algas grandes, aqui eu coloquei uma que é a Gisele Bündchen das algas, para vocês verem como ela é bonita. E eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, um aqui na Unirio, de Biodiversidade Neotropical, e também sou colaboradora, né, mas membro permanente lá da UF, da pós-graduação em Ciência e Biotecnologia. Desde agora agradeço a presença da coordenadora aqui, Evelise, presente. Tá? Pesquisadora do CNPq e cientista do nosso estado, e aqui eu coloquei um e-mail para se alguém quiser um contato. Bom, a epidemia de AIDS, do HIV e da doença AIDS foi reconhecida em 81, eu já sabia disso, eu
Claro que eu me incomodava mais com a parte de ecologia, de botânica, mais a área ambiental, mas eu sabia, logicamente, todo mundo, né, dessa epidemia, e dados epidemiológicos tinham mostrado que na África algumas regiões de um país chamado Chad, assim como o Japão e a Coreia, que consomem muita alga, os adultos eram menos infectados, o percentual de pessoas infectadas era menor. Isso eu sabia, isso eu tinha conhecimento, apesar de trabalhar apenas na área ambiental. Bom, também sabia que produtos naturais marinhos podiam ser antivirais, uma vez que eles foram reconhecidos de animais marinhos, de esponjas marinhas, na década de 50, e aí foram testados e viram que tinham uma ação interessante contra o HIV. E essas moléculas isoladas dessa esponja, elas tinham uma semelhança estrutural, tanto com a ciclovir, que é realmente imbatível contra a herpes, e o AZT. Bom, começa a minha história aí com essa criança desesperada que era na época, né? Para mim, criança. A Helena Pereira, que é professora lá do Instituto, agora da UF, ela tinha sido minha aluna numa escola, numa faculdade particular, e ela veio para mim desesperada, falando que o trabalho dela de doutorado, com a professora Isabel Paixão, que era minha amiga há muitos anos, tinha ido embora porque uma outra aluna que isolaria os produtos de esponja tinha desistido da tese de doutorado. Então, ela que ia fazer os testes biológicos com esses produtos se viu sem os produtos para trabalhar. E aí ela entrou em desespero, sem tese, o que é que eu vou fazer? Eu estava acabando de montar o meu laboratório, ainda estava muita coisa encaixotada, nada funcionava muito bem, mas tínhamos um extrato de alga. Aí um único extrato, e depois a gente fracionou em outras frações e deu para ela, falou assim, ó, teste isso aí, Helena, vamos ver o que acontece. Ela voltou, aqui está mais ou menos o procedimento, né, de coleta até o final para os estudos clínicos, que eu gosto de mostrar, porque às vezes é bom para voltar para a pessoa entender. Então, nós estamos aqui ainda a identificação e começando a isolar esse substrato, primeiro fazendo o extrato. Peguei, dei para ela, ela voltou e falou assim, foi ativo. Eu falei, qual que foi ativo? Tinha um extrato hexano, tem de várias polaridades, um de média polaridade. Bom, então vamos ver o que tem. E começamos, então, para partir para o isolamento, a identificação dessas substâncias. Bom, aqui está a alga. Na literatura, havia alguns produtos com esses grupos aldeídos tirados de espécies dessa alga parda, que está aqui bem bonita na foto também. E o primeiro produto que a gente teve isolado nesse laboratório, no Algamar, foi exatamente esse produto que está aqui embaixo, que era estranhíssimo, que os químicos achavam muito estranho, que era um produto com uma estereoquímica diferente, que ele era todo torto e tal, os químicos se apaixonaram logo que viram, e nós isolamos e demos para Helena. Aqui é para vocês ficarem com água na boca com o tipo de trabalho que a gente faz. Né? A alga é sempre coletada em lugares horríveis, né? Exige da gente, né, uma concentração, né, uma bastante grande, porque, é claro, são lugares limpos. As algas pardas vivem em locais limpos, elas são muito suscetíveis à poluição, principalmente poluição por petróleo, uma vez que ela tem hidrocarbonetos, que são feromônios sexuais, então a presença de petróleo que tem fracionado, tem substâncias parecidas com feromônios, então elas não podem viver, não vivem, né, muito pouco, por exemplo, na Baía de Guanabara. Então, esse lugar horroroso, como vocês podem ver, nós coletamos, ela era bastante abundante, coletamos bastante, e aí foi casada. A dissertação de mestrado da Diana Negrão Cavalcante, que atualmente é professora do Instituto de Biologia da UF, e
tese de doutorado da Helena Pereira, que hoje também é professora do Instituto de Biologia da UF. As duas casaram. A parte da Diana era apenas o isolamento, a identificação, a importância ecológica, tinha experimentos com herbívoros, era uma parte bem ambiental, enquanto a Helena fazia de maneira sigilosa os testes, principalmente em São Paulo, onde as indústrias farmacêuticas ficavam todas perto e tal, tinha um certo assédio, e ela não queria nem levar a estrutura para não ser assediada. Então, tinham 2 produtos, que, lógico, tem um nome enorme, em química, é tudo assim, e aqui vamos chamar de DA1 e o acetato do DA1, né? Ou seja, a diferença entre eles, aqui tem uma hidroxila, aqui tem um grupamento acetato. Então, foram testados os 2, e aí foi visto que eles não eram citotóxicos, que não adianta matar o vírus e matar a célula também, né? Cadáver limpo não interessa. A inibição da transcriptase reversa do HIV, então, com isso, impedir a replicação do vírus. Tá? O produto com o álcool, com o OH, era muito mais potente do que o seu acetato, então essa hidroxila era importante. Não havia bloqueio na entrada, quer dizer, o vírus entrava, mas era após 2 horas, então, de acordo, né, com os virologistas, eu não sou virologista, atuam no período inicial do ciclo replicativo, então a ideia inicial, que era na transcriptase reversa, e depois, claro, vários experimentos comprovaram isso. Bom, não foi detectada a formação do DNA proviral nas células hospedeiras, então realmente a célula ficava limpa, ficava sem o HIV. Ambos inibiam a transcriptase reversa de forma dose dependente, aumentando a dose, então agia mais. Bom, isso foi, aqui novamente, transcriptase reversa, foi o início de uma linha de pesquisa. Deu tudo certo, ela apresentou esse trabalho na Biofísica, no Instituto de Biofísica da UFRJ. Ela foi uma primeira tese sigilosa que eu fui. Nós éramos um monte de gente, ia desde de imunologista, médicos, eu ecóloga, eu sou bacharel em ecologia. Tá? Então, tinha de tudo ali tentando entender esse trabalho e ver a importância disso. Por quê? Porque até então, esse tipo de produto terpeno, que é uma molécula pequena, não havia entrado na categoria de produtos prováveis contra o HIV, que era uma epidemia que ainda na época já não era letal, mas ainda não era, o coquetel ainda era bastante precário, né? Bom, lógico que vem a produção, tá? Nós tínhamos um problema em relação a isso, que a quantidade de produto que a gente tinha no final da extração era muito pequena. Então, não dava para fazer experimentos maiores. Tá? Então, a gente, devido a pouca quantidade, vamos partir para uma outra. Eu fui para uma outra alga. Aqui também é para vocês ficarem com água na boca. Tá? Nós fomos para o Atol das Rocas, que eu não fui, né? Foi o colega que foi, mergulhar onde tinha essa alga. Ela é azulada, é uma alga parda, ela é azul embaixo d'água, porque tem muitos produtos à base de fenol, de aromático, e isso dá uma refringência, ela brilha muito dentro d'água. A partir do momento que você tira da água, ela é marrom, feia, não é tão bonita assim, perde um pouco o brilho. Bom, em Atol das Rocas, foi coletado, ela tinha, com a permissão do IBAMA, esse trabalho foi financiado pela Fundação O Boticário, que é em reserva, né? A Atol das Rocas é uma reserva, e aí nós isolamos esses 2 primeiros dolabelanos estão aqui. Novamente, tese casada. Agora nós tínhamos uma tese de doutorado em Química, da Jussara Pinheiro Barbosa, e tínhamos uma tese em Microbiologia, do Cláudio Cirne dos Santos, que também está lá com a gente na pós-graduação de Ciências e Biotecnologia, hoje. Então, repare que as datas, né, ainda estão lá para trás. Nós tínhamos esses 2 produtos que nós testamos e vimos que tinha uma ação não muito boa. Mas como eu me lembrei
né, a gente tinha visto lá na tese da Helena, a presença de hidroxila era muito importante. Então, embora esse produto aqui, aliás, ele me ensinou aqui, tem uma coisinha bonitinha, mas agora não estou achando. Bom, embora esse produto aqui exista na alga, existe em quantidades pequenas. Enquanto esse aqui, principalmente o primeiro, a alga parece um saco dessa alga. 5% da massa seca da alga é desse produto. Então, se você imaginar gorduras, açúcares e tal, e a alga ainda ter 5% da massa dela desse produto, ela é um saquinho desse produto. Então, o que eu fiz? Pegamos esse primeiro e esse segundo e reduzimos tudo a álcool. E aí foi realmente o grande lance, porque contra a herpes, todos três tinham atividade, todos três, não tem problema. Eita. Mas contra o HIV, somente o triol, eu chamo de triol, porque tem 3 hidroxilas, né? 3 álcools. Tá? Então, o triol foi capaz de inibir a transcriptase reversa do HIV. Só que os resultados mostravam inibição, tudo bem, 95% da transcriptase reversa a 100 micromolar. Mas também mostrava que tinha atividade em outras partes do ciclo. E, principalmente, eu acho que a coisa mais interessante na época, e é até hoje, é que você coloca esse produto, você dá esse produto para a célula, e o HIV entra e não consegue fazer nada. E ele tem um pré-tratamento com ele, inibe a replicação do HIV. E aí tivemos um do grupo, que era o médico associado a nós, que era o Luiz Roberto Castelo Branco, da Fiocruz. Ele começou a ter a ideia de que poderia ser um microbicida, um gel vaginal, que poderia ser usado na prevenção contra o HIV, contra a AIDS. E aí teve uma projeção bastante grande. Ele foi entrevistado pela BBC, e como isso tudo é reproduzido, todos os jornais do Brasil reproduziram essa entrevista, e a gente viveu quase que um pandemônio na vida da gente, tá? Quase igual ao de hoje, porque a gente não conseguia mais sair de casa, a gente não era muito telefonema. As pessoas não entendem que o tempo da ciência é diferente do tempo de uma mãe, de um pai, que quer aquela novidade. Então, como foi espalhado, e de qualquer maneira, eu não atendia telefone, nem Isabel, porque a gente atendia, a gente estava no ar. Ah, aqui é a rádio, não sei o que, a senhora está no ar. Então, era um assédio bastante grande por essa característica dele, estando na célula, o HIV não consegue replicar. Aí vem os trabalhos, que a gente sempre gosta de apresentar os trabalhos na época, né? Na época, a Isabel Paixão era Frugolete, agora já é Paixão, já mudou. Muda casamento, muda o nome também, é justo, né? Aqui, vários outros trabalhos decorrentes disso, alguns com herpes, que foram importantes para nós, porque o herpes é mais fácil para trabalhar, não existe tanto no laboratório. Então, a gente tentou fazer alguns experimentos para ver. A gente também se associou a um grupo de síntese na Colômbia, que até hoje é nosso parceiro de pesquisa, em que a gente pegou a alga de novo e reisolou os produtos e isolou produtos novos e testamos eles. Acho que isso também foi muito importante. Aqui é o pessoal da Colômbia. Também foi um desgaste pessoal muito grande ter ido à Colômbia, né? Eu precisei ficar de férias depois. Realmente, quem trabalha com o mar tem esse probleminha, né? A não ser que você trabalhe com área poluída. E isso foi bom, porque, por exemplo, Alonso... Ixi, Maria, que eu vou me estressar com esse troço aqui, não, né? Bom, Alonso foi meu aluno, quer dizer, fez o doutorado, o mestrado, desculpa, em pós-graduação comigo, com o Leonardo Castelhano, que é esse que está aqui, foi importante. Então, foi o primeiro aluno. Aliás, o segundo, primeiro Fred Ortiz, que está na cabeceira, depois foi o Alonso, depois veio o Fabiano, quer dizer, fez uma parceria e titulação com a minha coorientação. Foi muito bacana isso também. Aqui foi uma notícia agradável, muito agradável, porque a Nature chama a atenção de que o microbicida, a esperança de um microbicida contra o HIV,
poderia vir a partir da minha alga querida. E é claro que nós todos ficamos extremamente contentes que no editorial de uma revista de renome a gente aparecesse como uma esperança, né? Aqui nós demos uma entrevista para a imprensa, não é chiquérésimo isso, foi chique, foi tempo assim, estava com a bola cheia. Então, aqui está o Cláudio, o Cláudio aqui, não sei se vocês estão vendo a setinha, espero que sim, porque eu não achei a setinha ali. Aqui o Luiz Roberto, eu e Isabel Paixão, então, a virologista, né? Então, eu acho que o mais impressionante não foi a alga, o mais impressionante foi fazer essas instituições trabalharem juntas, de maneira alegre e cooperativa. Realmente, para mim, esse foi um grande marco. Foi a UF que começou, somou a UF, Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Ataulfo de Paiva, que é particular, nos ajudou também. Aí veio a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, principalmente com a Amilcar Tanuri, que está agora tanto na televisão, né? Tá? Acho que todo mundo já deve conhecer o Amilcar Tanuri, que chegou com amostras resistentes ao AZT, trouxe da África, e o nosso produto não quis saber disso não, matou todo mundo. Eu achei bacana. E agora a Unirio, que segue comigo, né? Bom, aqui foi um jornalista que nos deu de presente, eu adorei isso, tá? Porque a gente geralmente não fala para o público em geral. Então, o jornalista fez esse pôster na revista, eu agora esqueci, saúde, não sei o que, saúde, tipo, super interessante, né? Cópia quinada, ou seja, age na transcriptase reversa do HIV, então, nem pensar em ter cópia. Tá? Age como uma proteção física, ou seja, um gel vaginal, uma vez estando, ele não vai conseguir entrar, não vai conseguir infectar. E aqui é uma outra ação que a gente via que ele tinha e que pôde depois ser sacramentado, que é sem nova moradia. Parece que ela entorta um pouco, né? A mulher consegue entortá-lo e aí ele não consegue entrar em outras células. Então, sem nova moradia. O jornalista transforma isso em palavras tão simples. Eu ficava 2 horas para falar um troço desse. E ele, né, pegou a ideia e fez, eu acho que ficou muito bem feitinho. Bom, aqui é um produto de transformação obtido a partir de uma matriz abundante, quer dizer, tinha muito desse material na célula e a gente conseguia transformar com um rendimento muito bom. Depois a gente usou micro-ondas, foi mais fácil ainda, a gente conseguiu um rendimento excepcional. É muito estável. Dessa época até hoje eu tenho esse produto guardado sem o menor problema. Isabel também. E olha que na UF, assim como em qualquer universidade, né, qualquer uma de nós, tem corte de luz, tem, né, tem de tudo, né? O freezer que descongela, você chega, tem aquele aguaceiro. Então, mesmo assim, tá, eu boto 2 anos sob refrigeração, mas cá entre nós a gente sabe que tem intercalços. Até um colega que era muito querido, que foi meu professor, que hoje falecido, Dr. Ângelo Pinto, dizia que esse produto parecia até aspirina, que era tão estável quanto a aspirina. Realmente, era impressionante. Você pegava, estava lá, a gente fazia uma cromatografia em fase gasosa e estava um pico só lá, ele purinho, bonitinho, não decompunha, não tinha problema nenhum, ou bichinho bom para trabalhar. Não era tóxico. Essa alga, a gente fazendo o levantamento, identificando direitinho, era consumido. Na Malásia, inclusive, é receitado para gestantes. Tá? Era o inibidor da transcriptase reversa, era o inibidor de enzima da morfogênese viral, aquele lá no final do ciclo, impede a replicação quando presente na célula, pelo menos 12 horas antes ele atuava, nós só testamos até 12 horas, não testamos mais tempo, mostrou eficiência da atividade antiviral, inclusive com subtipos resistentes, tá? Que foram trazidos pelo Tanuri e alguns obtidos aqui em hospitais, e era o único produto que tinha sido apontado por uma agência internacional, e aqui leia-se, né, agência Bill e Melinda Gates, tá? Então, eles disseram que era uma esperança também,
A gente acha que ele pode ser sintetizado, por isso que a gente se uniu ao grupo da Colômbia, acha que pode ser cultivado, mas não tivemos sucesso aqui no Brasil, tá? E a gente continua, é a grande vedete ainda do laboratório. Bom, fizemos testes em vivo, tá? Isso aqui é só para mostrar que é bonitinho, com camundongos e ratos, tá? E não houve problemas. Para isso, foi quem trabalha com química de produtos naturais vai entender, porque eles precisam de 1 grama para trabalhar. Para isolar 1 grama não foi fácil, tá? Mas a gente conseguiu, então foi feito os testes, tudo direitinho, sem nenhum problema para os bichinhos. Eu estava com medo deles cristalizarem, porque a gente ia aumentando a concentração e os bichinhos não morriam. Então, não houve morte depois que mataram o bicho para poder fazer, porque ele realmente não morreu, não. Nós chegamos a 10 vezes, uma concentração de 10 vezes maior do que a ativa e não houve problema. Bom, aqui é aquelas coisas que os alunos adoram que faz, né? É só mostrando uma célula infectada, formação de sincício, e aqui quando o dolabelano triol ou triol, você vê que fica similar, tá, à célula sem o HIV. Aqui também é só para mostrar, né, tem um controle, né, controle negativo e controle positivo, e aqui você tem no 4 a presença do 4 e 5 em 2 concentrações, você vê que não aparece, tá, o DNA viral. Olha, eu estou aprendendo algumas coisas, porque eu tenho agora tantos amigos na área da saúde que eu acho que eu tripliquei o meu conhecimento. Que eu sou uma bióloga do primeiro ano que deixou de ser história natural e passou a ser ciências biológicas. Então, a minha dificuldade na linguagem e tudo, ainda apesar de eu ter feito biologia, ecologia, depois de ter feito química de produtos naturais, depois doutorado em química. Então, eu já sou versátil, vamos dizer assim. Mas a parte de saúde, que eu aprendi, o pouco que eu aprendi, com muitos erros ainda, poxa, eu devo muito aos meus amigos aí da área da biologia. Bom, aqui foi a técnica de explantes, e aí entrou um hospital inglês, que ensinou a técnica e tal, melhor. E acho que a notícia mais interessante, né, é um hospital de mudança de sexo, então tem bastante material, né? E a gente queria testar em aulas do pênis e tal. Então, um hospital que faz mudança de sexo é tudo de bom, né? Então, lá ensinaram direitinho como é que era, como é que está fazendo. Aqui é o Paulo, que também trabalha lá com um grupo. E eles disseram que a gente tinha subestimado a atividade, que o produto era muito mais ativo do que a gente tinha feito. Isso foi legal, saber que a gente desvalorizou o produto. Eles ficaram encantados e seguiram com o grupo, né? Eu não gosto disso. Essa é uma aluna minha que adorava. Bom, aqui dando segmento, agora imagina uma ecóloga usando isso. Eu não vi, não vejo essas coisas, porque eu sei que tem que fazer e tal, mas não gosto de ver animal sofrer, não é comigo. Bom, e aí foram ver como é que as substâncias in vivo atuavam, essa substância, o triol, e foi tudo positivo. E também aqui os exames mais comuns, glicose, ureia, enzimas hepáticas, ácido úrico. Teve até um efeito colateral, parece que essa substância é um fato protetor. Quer dizer, eu acho que ela cura até mal de amor, se bobear, porque realmente é uma substância, e tanto, sinceramente, é mesmo. Aqui, o patologista fazendo o trabalho com esse material, também não entendo nada disso, mas realmente adorei trabalhar com essas pessoas, me ensinaram bastante coisa, tudo eu perguntava por que tem esse buraco, por que não tem, se é problemático, se não é, e elas me disseram que o material não era tóxico. Bom, aqui é o que eu falei, né? Aqui surge o nosso produto,
aqui, ai, mania de botar o dedo, e mostrando que uma agência internacional disse que era um bom candidato a microbicida, tá? E isso foi bastante bacana para nós. Nós tivemos ajuda do governo? Tivemos bastante para coletar, para trabalhar, tivemos bastante. Não vou dizer que, mas o CNPq contribuiu bastante com esse estudo, mas dali para frente precisa que alguém, alguma firma queira fazer, alguma indústria e tal, e aí a gente não teve, a gente colocou tudo para fora, a gente não tinha essa maldade de fazer, né? essa malícia de fazer uma patente, então a gente perdeu, deixou aberto, ninguém quer comprar um produto que está aberto, né? Aqui foram outras algas, essa alga também é parda, é interessante, que você segura nela, vai com a mão marrom e tal, que essas substâncias oxidam a ar, também foram muito importantes para herpes, que, vou dizer uma coisa para vocês, a maioria das minhas algas tem uma ação boa contra herpes. Bom, aqui também, esse trabalho foi interessante do ponto de vista taxonômico, deu uma nova alga, uma nova espécie, aqui a minha contribuição, né? Quando o Joel Campos de Paula, que é professor aqui da Botânica, da Unirio, né, foi fazer doutorado, essa alga foi fazer doutorado, mas nós trabalhamos desde a iniciação científica até, e depois do doutorado também juntos. Mas não houve inibição do HIV, da transcriptase reversa. Os produtos podem ser parecidos, mas a ação completamente diferente. Aqui já Canistrocarpus cervicornis, que é uma alga de outro gênero, mas um gênero próximo à Dictyota, também os produtos. E esses produtos, sim, vale a pena trabalhar de novo, vale a pena olhar para eles, porque eles tiveram uma ação bacana, não só contra herpes, como contra HIV, como contra outros vírus. Aqui é uma espécie nova que o Joel ainda vai fechar, que também tem uma ação interessante. A gente pode, ele quer dar o nome de valeriano. Eu já vou ficar com uma filha, é bacana, também acho bonitinho. E aqui teve algum efeito a replicação, mas nunca como triol, nada como triol. Triol foi o melhor. Aqui eu quis fazer um quadro que mostrasse o que a gente já trabalhou. Então, nós começamos a ter produção científica em 2004. Claro, nós passamos por sigilo, passamos por uma série de coisas, e a gente foi aumentando e foi diversificando também os vírus que a gente trabalhou. Então, a gente começou com HIV, com herpes, zika, chikungunya, também herpes bovino. Temos a Ana Pinto, que é colega nossa do biomédico e que fez doutorado, tá, na ciência e biotecnologia. E a gente começou, então, a liberar esses trabalhos. Temos estudo in vitro, in vivo, estudos também de mecanismo de ação, proposta de uso, por exemplo, tem o trabalho da Carol, que agora também é professora do Instituto de Biologia da USP, da Imunologia, em que a gente propõe uma pomada para herpes, que as algas, vocês sabem que deixam a pele boa, né? Isso não é nenhuma novidade, tá? E também gel, né? Vaginal. Pronto, já rodei aqui, já fiz uma bagunça, agora eu vou voltar aqui para o meu cantinho. Bom, aqui são os 2019, quer dizer, assunto vibrante. Por que você está falando tanto de outros vírus? Bom, primeiro que antiviral é antiviral. E a gente tem conversado com os médicos e vocês já perceberam que quem toma o coquetel de HIV não está sendo vítima, né? Isso é uma coisa que chamou um pouco a atenção. Então, esse coquetel, algum membro do coquetel, alguma coisa pode ser interessante. Então, vamos estudar esses antivirais. As algas têm uma propriedade interessante. Esse grupo de algas é o mesmo? Não, tem vários. Tem vários. Mas essas algas pardas, em especial, elas dão cruzinha para todos eles. Ou seja, elas são antivirais para todos eles.
melhores ou piores, produtos diferentes, mas está aí. Então, vamos usar essa expertise que a gente já tem para poder ver contra agora esse novo coronavírus, né? Está com vontade de fazer. Por isso que eu coloquei isso aqui contra a Zika, né? Esse também novinho, ó, de julho de 2019, dengue, Zika, chikungunya, e aí? E aí que agora veio o vilão, né? O vilão maior. Por que ele é vilão maior? Porque ele tem uma capacidade de infestar um ou outro, passar um para o outro, que é uma coisa medonha. Então, aqui, olha, não é nada pronto, não é nada, vamos dizer, que a gente ganhou, a gente está tentando. Né? O primeiro, sobre a coordenação da Isabel Paixão, que é a nossa virologista lá na UF, tá? Nós estamos fazendo um projeto UF, Unirio Fiocruz, tá? Nós submetemos à FAPERJ, o segundo nós submetemos ao CNPq, e aí tem um professor do Instituto Militar do Exército, né? De Engenharia do Exército, Instituto Militar de Engenharia do Exército, que é o INE. Tá? Aqui nós temos a CAPES, que a gente está acabando, o nome ainda vai estar sujeito a alterações, tá? E a gente acaba agora dia 15 de maio, hoje a gente esteve trabalhando, e eu pedi uma bolsa de pesquisador visitante para trabalhar com isso também aqui na Unirio. Tá? Então, a gente está tentando buscar dinheiro. Claro que não está saindo muita coisa. Eu ganhei o temático, devia dar um troféu, né? Igual esses programas de televisão, quem é mais doce, não sei o que, você ganha um troféu, porque o dinheiro mesmo não apareceu. Sediados também o pessoal diz que não apareceu. A gente fica esperando, mas uma hora tem que sair alguma coisa, né? Aqui eu vou agradecer, o que queria que vocês me provocassem, a todos aqueles que ajudaram. A FAPERJ foi a companheira inicial, e hoje em dia, né, é que mantém o laboratório com cientista do nosso estado. A Fundação O Boticário, que foi que nos ajudou a ir para Atol das Rocas e lá encontrar as algas, e o CNPq, que bancou, sabe, a parte principal, que foi depois as idas, caríssimas para Atol das Rocas, são muito caras, não é fácil, e aluguel de barco, eu ligava, eu posso alugar um barco, material de mergulho em Fernando de Noronha? Pode, a equipe toda ria, vamos para Fernando de Noronha e depois para Atol das Rocas, festival, né? Claro, porque são lugares bonitos para quem gosta de biologia marinha. Então, o CNPq foi assim impecável, bons tempos, hein? Bons tempos mesmo. Tá? Então, todos eles colocados, e esse pool de universidades que ajudaram aqui no Rio de Janeiro, né, em Niterói, no Rio de Janeiro, começou com a UF, Fiocruz, Fundação Ataulfo de Paiva, a UFRJ, a Unirio e a Universidade Nacional de Colômbia. Então, a paciência de vocês com isso é porque realmente cada parte dessa foi extremamente importante para nós. Tá? Fechei. Obrigado. Vocês tenham entendido. Nada, Valéria. Muito obrigado. Fiz isso, né? Eu nunca fiz. Obrigado aí pela disponibilidade, pela apresentação e, sem dúvida nenhuma, também pela trajetória que você tem dentro dessa área. E, mais uma vez, parabéns.